A silhueta de Vic Val gritando nas garras do Coringa, o olhar ardente de uma Bond Girl e a frieza implacável de uma femme fatale vencedora do Oscar, essas são as imagens que definiram o espírito cultural das décadas de 80 e 90. Por mais de 2 décadas, Kim Basinger foi mais do que apenas uma estrela de cinema. Ela era a personificação do sonho supremo de Hollywood. Uma mulher cuja beleza era tão poderosa que parecia parar o próprio tempo. Mas basta olhar para as manchetes de hoje para encontrar um silêncio gélido e vazio onde antes havia uma explosão de aplausos. A mulher que outrora faturava milhões por filme e reinava absoluta no mundo, desapareceu num labirinto de ruína financeira, batalhas judiciais devastadoras e uma luta psicológica que a mantém prisioneira em sua própria casa. O que aconteceu com a beldade da Geórgia que conquistou Hollywood? Por trás da fachada brilhante de Los Angeles, cidade proibida, esconde-se uma história de gestão desastrosa. Uma tentativa bizarra de bancar Deus comprando uma cidade inteira e um divórcio tão tóxico que se tornou um conto de advertência para todas as gerações. Esta é a verdade nua e crua por trás da espetacular queda de Kim Basinger, uma jornada do auge da fama à beira da miséria. Para entender a tragédia de Kim Basinger, é preciso olhar para trás e ver a jovem de Athens, Geórgia, que parecia destinada a ser uma obra-prima. Nascida em 1953, Kim era uma criatura artística desde o início imersa nos mundos disciplinados do balé e da música. Mas o universo tinha outros planos. Aos 16 anos, sua beleza etérea e marcante chamou a atenção da agência de modelos Ford, e quase da noite para o dia, ela foi levada para Nova York. Ela não era apenas uma modelo. Era a modelo dos anos 1970, o rosto da Revlon e da Breck, uma garota cuja imagem estampava todos os outdoors e revistas de costa a costa. Contudo, por trás do glamour do mundo da moda, Kim era uma garota que nutria uma ambição secreta. Ela não queria ser uma musa silenciosa. Queria atuar. Passava as noites em aulas de teatro desesperada para provar que havia paixão e alma por trás daqueles olhos azuis gelo. Após um começo lento na televisão, incluindo uma participação notável em A um Passo da Eternidade, a grande oportunidade finalmente chegou em 1983, como Domino Petati em Nunca Mais Outra Vez. Ela se igualou a Sean Connery, redefinindo a Bond Girl como algo mais do que um troféu. Ela foi uma revelação e Hollywood ficou instantaneamente obcecada. O final da década de 80 foi um turbilhão de estrelato. Ela foi a musa erótica de 9 Semanas e Meia de Amor, um filme que desafiou os limites do cinema convencional e a transformou em um símbolo íntimo global. Depois veio Um Homem Fora de Série, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, provando que seu talento era tão grande quanto sua beleza. Mas foi em 1989 que ela alcançou o ápice absoluto da indústria. Como Vicky Vale em Batman, de Tim Burton, ela era a protagonista do filme de maior bilheteria da história até então. Ela estava em todos os lugares, ganhava milhões, e era a rainha indiscutível das telas de cinema. Mas foi justamente nesse momento de triunfo absoluto que as rachaduras começaram a aparecer. O sucesso, ao que parecia, lhe deu a confiança para tomar decisões que não eram apenas arriscadas, mas fundamentalmente ilusórias. Numa jogada que deixou os executivos de Hollywood perplexos, a beldade da Geórgia decidiu trocar o glamour da Sunset Strip pela terra vermelha de seu estado natal, tentando bancar Deus em 800 hectares de terras rurais. Kim Basinger não queria apenas investir em imóveis, ela queria comprar uma cidade. A cidade era Braselton, Geórgia, um lugar tranquilo que pertencia à mesma família há mais de um século. A visão de Kim era utópica e extremamente ambiciosa. Ela fez uma parceria com um enorme fundo de pensão, investindo $20 milhões americanos na aquisição, incluindo $600 mil americanos do próprio bolso, com o sonho de transformar o vilarejo pacato em uma Hollywood do leste. Ela imaginava festivais de cinema resorts de luxo e uma meca cultural que revitalizaria seu estado natal. Mas Kim era uma artista, não uma urbanista. O projeto se tornou um pesadelo logístico, um poço sem fundo de dinheiro que só gerou estresse. Quando seus problemas financeiros pessoais começaram a aumentar,
Os investidores recuaram. A visão desmoronou e a cidade acabou sendo vendida por uma fração do preço de compra. Foi um desastre de 15 milhões de dólares americanos que serviu como o primeiro grande golpe em seu império, provando que até mesmo uma deusa poderia ser humilhada pelas duras realidades das finanças. Mas a cidade de Brazelton foi apenas o começo do pesadelo. No início dos anos 90, Kim tomou uma decisão profissional que a levaria a uma das batalhas judiciais mais infames da história de Hollywood. Ela foi escalada para o papel principal de Boxing Helena, um roteiro bizarro e controverso sobre uma mulher que teve os membros amputados e é mantida em uma caixa. Desde o início, Kim estava inquieta. Ela exigiu reescritas, buscou conselhos de colegas e, por fim, seguiu sua intuição e abandonou o projeto. Foi uma decisão baseada na integridade artística, mas aos olhos da Mainline Pictures, foi uma quebra de contrato multimilionária. O julgamento de 1993 foi uma execução pública de sua reputação. Kim testemunhou que havia compartilhado o roteiro com dezenas de pessoas influentes da indústria, todas as quais lhe disseram que era um erro que acabaria com sua carreira. Mas o júri não se importou com suas preocupações artísticas. Eles viram uma estrela mimada que havia quebrado sua palavra. Eles a condenaram a pagar uma indenização impressionante de 8,1 milhões de dólares americanos. Era uma quantia que Kim Basinger simplesmente não tinha. A queda foi rápida e brutal. Com a sentença pairando sobre sua cabeça como uma guilhotina, Kim Basinger foi forçada a fazer o impensável, entrou com pedido de falência sob o capítulo 11. Seus advogados revelaram uma verdade chocante. A mulher que o mundo acreditava valer dezenas de milhões, na verdade, tinha um patrimônio líquido de apenas 5 milhões de dólares. A estrela de Batman estava na prática falida. Embora a sentença tenha sido posteriormente anulada e o acordo final tenha sido fechado por um valor menor, o dano foi permanente. Sua segurança financeira foi destruída e sua imagem de protagonista confiável foi manchada. Ela não era mais apenas uma estrela, era um fardo. A indústria que antes a idolatrava começou a ignorá-la. À medida que sua vida profissional desmoronava, sua vida pessoal se transformava em um campo de batalha. Em 1990, no set de The Marrying Man, ela conheceu Alec Baldwin. A química entre eles era eletrizante, uma colisão de dois egos explosivos, que resultou em um casamento em 1993 e no nascimento da filha Ireland em 1995. Mas a paixão que alimentou o romance também alimentou uma guerra devastadora e tóxica. Quando se separaram em 2000, não foi apenas um divórcio, foi um cerco de 6 anos. Ambos os lados teriam gasto mais de 3 milhões de dólares americanos cada em honorários advocatícios, dinheiro que Kim não podia se dar ao luxo de gastar, considerando seus problemas com a falência. A batalha pela guarda de Ireland foi travada nos tabloides, repleta de acusações, insultos públicos e a infame mensagem de voz vazada que assombraria a família por anos. O divórcio não apenas drenou sua conta bancária, drenou sua alma. Nos últimos anos, a estrela outrora radiante tornou-se um fantasma. Kim Basinger praticamente se afastou dos holofotes, um retiro motivado por sua corajosa, porém dolorosa batalha contra a agorafobia. A mulher que um dia atraiu a atenção de milhões se viu incapaz até mesmo de sair de casa prisioneira de uma condição que transformou o mundo exterior em um lugar de terror. Quando reaparece, como fez recentemente para o chá de bebê de sua filha, o mundo reage com choque. Aos 69 anos, sua aparência está tão drasticamente alterada que muitos especulam que ela tenha se submetido a extensas cirurgias plásticas para manter a ilusão de juventude. Embora sua filha insista que a mãe é totalmente natural, os rumores persistem. Ela está irreconhecível, uma máscara de porcelana onde antes havia um ícone vivo e pulsante. A história de Kim Basinger é um lembrete assombroso de que em Hollywood, quanto mais alto se sobe, mais forte é a queda. Ela foi a garota que comprou uma cidade apenas para perder sua fortuna.
Ela foi a atriz que lutou por sua integridade, apenas para falir por causa de um processo judicial. Ela foi a mãe que lutou por seu filho, apenas para ter sua vida destruída por um divórcio. Hoje, ela vive uma vida tranquila e reclusa com seu namorado Mitch Stone, muito diferente dos tempos em que era a mulher mais desejada do planeta. Os milhões, se foram os papéis, rarearam, e a beleza que outrora definiu uma era, agora é alvo de especulações dos tabloides. Enquanto caminha de mãos dadas com seu parceiro, longe dos flashes dos poucos paparazzi que ainda se lembram dela, Kim Basinger permanece um símbolo trágico de uma Hollywood que dá tudo e depois tira tudo de volta com juros. O silêncio que agora cerca Kim Basinger contrasta fortemente com o sucesso estrondoso do auge de sua carreira. Para aqueles que se lembram dela como Vicky Vale ou a enigmática Lynn Bracken em Los Angeles, Cidade Proibida, o estado atual de sua vida parece uma falha na Matrix. Como alguém com tanto magnetismo acaba quase na miséria. Foi uma tempestade perfeita de maus investimentos e um momento ainda pior. A compra da cidade de Brazelton não foi apenas um mau negócio. Foi um sintoma do complexo de estrela, a crença de que, por ser amada nas telas, as regras da economia e da lógica não se aplicam a ela. Kim acreditava que poderia injetar vida em 800 hectares de terra na Geórgia apenas com a força de sua fama. Mas a vida real exige mais do que um sorriso deslumbrante e um festival de cinema. Exige capital, infraestrutura e ausência de ego, coisas que faltavam na órbita de Basinger em 1989. O fiasco de I Dreamed of Africa em 2000 foi o golpe final em sua carreira. Uma produção de 50 milhões de dólares que mal arrecadou 14 milhões nas bilheterias, provou que o nome Basinger não era mais suficiente para sustentar um filme. Os críticos o consideraram tedioso, mas para Kim era um projeto em que ela acreditava uma história real sobre a luta de uma mãe no Quênia. O fracasso foi pessoal. Foi o momento em que ela percebeu que a indústria havia seguido em frente e que ela não era mais a queridinha do momento. Somado ao divórcio de Baldwin, que atingia seu ápice caro e mordaz, ela se viu sitiada por todos os lados. Até mesmo sua aparência física se tornou parte do drama. Os rumores de cirurgia plástica não se resumem à vaidade, são uma tentativa desesperada de manter a única coisa que Hollywood valorizava nela, seu rosto. Aos 52 anos, durante a divulgação de A Cadeira da Sereia, a imprensa notou sua testa extremamente sem rugas e seus lábios mais volumosos. Aos 69, a especulação só aumentou. Se ela não fez nenhum procedimento estético, como afirma sua filha. Então, Kim Basinger encontrou uma maneira de desafiar as leis da biologia, um fim apropriado ainda que estranho para uma mulher que um dia tentou desafiar as leis do sistema dos estúdios. Mas seja por cirurgia ou simplesmente por evitar o sol, o resultado é o mesmo. Uma mulher que parece uma estátua de si mesma, um monumento congelado de uma época em que ela era o centro do universo. Hoje, a cidade de Brazelton, com seus 800 hectares, é um destino vibrante prosperando sob novos proprietários que trouxeram a combinação perfeita de capital e esforço que faltou a Kim. É um centro de distribuição para marcas globais, um lugar cheio de vida e comércio. É exatamente o que Kim sonhou que seria, mas aconteceu sem ela. Ela é o fantasma do passado da cidade, a celebridade que tentou sem sucesso torná-la sua. Sua história está gravada na argila vermelha da Geórgia e nos pisos de mármore de Hollywood, um lembrete de que a fama é um aluguel temporário de uma propriedade que você nunca poderá realmente possuir. Enquanto Kim Basinger se recolhe às sombras de sua agorafobia, deixando para trás as memórias de Bond Batman e do Oscar, ficamos nos perguntando sobre o preço daquele breve e brilhante momento de destaque. Ela nos presenteou com alguns dos momentos mais icônicos da história do cinema, mas pagou por eles com sua paz, sua fortuna e sua privacidade. Ela continua sendo uma figura sedutora e marcante, mas o charme agora está tingido por uma tristeza profunda e inconfundível. Ela é a estrela que caiu, e no silêncio de sua vida reclusa, os ecos de sua queda em desgraça ainda ressoam pelas colinas de Hollywood. A cidade se foi, o marido se foi e os milhões se foram.
Tudo o que resta é a mulher que um dia se colocou em uma caixa e desafiou o mundo a olhá-la, uma mulher que agora faz de tudo para garantir que o mundo desvie o olhar. Ao relembrar a trajetória de sua carreira, é impossível não sentir uma sensação de oportunidade perdida. Se ela não tivesse abandonado Boxing Helena, se não tivesse tentado comprar uma cidade, se tivesse se casado com alguém menos volátil, que Baldwin, os "e se" são infinitos. Mas Kim Basinger nunca foi de jogar pelo seguro. Ela viveu sua vida com a mesma energia crua e imprevisível que imprimia em seus melhores papéis. Era uma mulher de instinto em uma cidade de cálculos, e embora esses instintos a tenham levado a um Oscar por Los Angeles Cidade Proibida, também a levaram à falência. Ela é um mosaico fascinante e complexo de triunfo e tragédia, uma beleza cuja vida foi tão caótica e imprevisível quanto um filme noir da vida real. O drama do chá de bebê de sua filha Ireland, com o tema Boate de Striptease no Jumbo's Clown Room, parece um momento estranho de fechamento de ciclo para uma mulher cuja carreira foi frequentemente definida por erotismo e controvérsia. Lá estava Kim, aos 69 anos, em um terno cinza escuro, de mãos dadas com uma cabeleireira cercada pelos fantasmas de sua própria fama. Ela estava ali como mãe, apoiando a próxima geração da família Baldwin Basinger, enquanto o mundo observava e sussurrava sobre sua pele radiante e sem rugas. Era um retrato de uma mulher que sobreviveu ao pesadelo e encontrou uma paz tranquila ainda que reclusa. O rosto irreconhecível que ela mostra ao mundo hoje é a armadura que veste contra uma história que tentou destruí-la. No fim das contas, Kim Basinger é uma sobrevivente. Ela sobreviveu à agência Ford, sobreviveu à máquina de James Bond, sobreviveu à falência e sobreviveu ao divórcio, que lhe custou milhões. Ela pode ser reclusa e pode estar quase na miséria, em comparação ao seu auge, mas ela ainda está aqui. Ela ainda é Kim Basinger. O charme sedutor que outrora cativou Tim Burton e Sean Connery ainda é visível em sua presença marcante. Sua queda em desgraça foi espetacular, mas sua resiliência é ainda mais. Ela permanece uma das atrizes mais celebradas de sua geração. Uma mulher cujo estilo clássico de Hollywood será lembrado muito depois que os detalhes do fiasco da compra de sua cidade tiverem se perdido na história. Então a deixamos na tranquilidade de sua casa, longe do sol e das câmeras. Os gritos de Vicky Vale se dissiparam, o calor de 9/2 semanas de amor diminuiu e os mistérios de Los Angeles, Cidade Proibida, foram resolvidos. A verdade sobre como Kim Basinger realmente vive é a história de uma mulher que teve tudo, perdeu a maior parte e encontrou uma maneira de existir nas ruínas de sua própria lenda. Ela é a garota da Geórgia que conquistou Hollywood e viveu para contar a história, mesmo que agora escolha contá-la em sussurros. A cidade de Brazelton está prosperando e, de certa forma, Kim Basinger também, só que não da maneira que ninguém esperava. Ela é um ícone de uma era perdida, um belo enigma que provou que mesmo em Hollywood você pode perder tudo e ainda manter sua alma. O tapete vermelho se foi, mas a graça permanece. E no fim, essa pode ser sua atuação mais icônica de todas.